Uma nova primavera. Mais uma lágrima escorreu pelo meu rosto enquanto eu lavava a última panela daquela noite. O barulho da água corrente abafava os soluços que eu tentava conter, como fiz durante todos esses anos. 70 anos de vida, 50 de casamento, e eu ainda me sentia invisível dentro da minha própria casa. As risadas que vinham da sala de jantar eram como facadas no meu peito. Eles nem perceberam quando saí da mesa. Ah, mãe, você não trabalha. Fica em casa porque quer. É sua escolha. Não precisa de presente. As palavras do meu filho Renato ainda ecoavam na minha mente como um disco arranhado. Antes de continuar, me diga nos comentários de qual cidade você está lendo essa história. Será que alguém mais já se sentiu assim, como se fosse apenas uma sombra na própria vida? Eu tinha passado a manhã inteira preparando aquele jantar. Acordei às 6, como sempre fiz durante décadas. Primeiro, o café do meu marido Marcelo, forte, sem açúcar, servido na xícara de porcelana que ganhamos de casamento. Depois, o leite com achocolatado para o cachorro. Sim, até o Rex tem suas preferências respeitadas nesta casa. Menos eu. Para o almoço especial do Renato, fiz tudo do zero. A massa da lasanha sovada à mão, o molho bolonhesa cozinhando por horas com os tomates do quintal, a torta de frango com aquela massa folhada que leva 3 horas só para descansar, os legumes assados com alecrim e tomilho frescos, colhidos da minha pequena horta, até a sobremesa, um pudim de leite condensado, no ponto perfeito, dourado por cima, cremoso por dentro, levou o dia todo para ficar pronto. Lavei cada canto da casa. Passei a toalha de linho irlandês que minha avó me deu, aquela que só uso em ocasiões muito especiais. Colhi margaridas e cravos do jardim, arranjei num vaso de cristal que ficou lindo no centro da mesa. Até coloquei uma gravatinha vermelha no Rex para ele também participar da celebração. Quando ouvi o carro do Renato chegando, meu coração disparou de ansiedade. 1 ano no novo emprego. Meu menino, agora diretor de marketing numa multinacional. Como eu estava orgulhosa. Corri para o espelho do corredor, ajeitei o cabelo grisalho, passei um batom rosa claro. Queria estar bonita para recebê-lo. A porta se abriu e ele entrou como um furacão. Pai, você não vai acreditar no bônus que recebi! Passou direto por mim como se eu fosse parte da decoração. Tentei me aproximar, abri os braços para um abraço. Ele apenas acenou com a cabeça, já mergulhado na conversa com Marcelo sobre investimentos e mercado financeiro. Júlia, minha nora, entrou logo atrás, reclamando do trânsito de São Paulo. Um absurdo! 3 horas para chegar aqui em Campinas, estou exausta. Nenhum boa noite, dona Joana, nenhum obrigada por nos receber, nada. E você, o que teria feito no meu lugar? Eu forcei um sorriso, como sempre. O jantar está servido, anunciei. Ninguém pareceu ouvir. Repeti mais alto. O jantar está pronto. Na mesa observei cada rosto familiar. Renato falava sem parar sobre reuniões com executivos, viagens para Miami, planos de expansão. Júlia mexia no celular, mostrando vídeos de influencers para minha sogra, Dona Neide. Marcelo discutia política com meu cunhado. Dona Neide provou a lasanha e fez uma careta. Joana, acho que você perdeu a mão no sal. Não é mais como antigamente. Ela disse, rindo como se fosse uma piada inocente. Engoli seco. 40 anos cozinhando para aquela mulher, 40 anos ouvindo críticas disfarçadas de brincadeira. Desculpe, Dona Neide. Vou ter mais cuidado da próxima vez. Sirvo mais vinho para todos. Corto mais pão. Busco mais guardanapos. Trago mais molho. Sempre servindo, sempre invisível. De repente, Renato se levanta com uma sacola enorme de presentes. Hora das surpresas, ele anuncia, todo animado. Um relógio Rolex para o pai. Vale spa para os avós. Vouchers de restaurantes. Caros para os tios. Um brinquedo importado para o Rex. Todos comemoram, agradecem, se abraçam.
E então, o silêncio. Nada para mim. Meu estômago se revirou. Tentei disfarçar o constrangimento com uma risada forçada. Acho que fui esquecida, brinquei, esperando que alguém dissesse que era pegadinha. Renato deu uma risadinha e respondeu sem nem me olhar nos olhos. Ah, mãe, você não trabalha. Fica em casa porque quer. É sua escolha. Não precisa de presente. A mesa explodiu em risadas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se eu fosse apenas uma empregada doméstica não remunerada, sem direito nem a um gesto simbólico de carinho. Senti meu rosto queimar de vergonha. Levantei devagar, recolhi os pratos sujos e fui para a cozinha. Ali, finalmente sozinha, deixei as lágrimas caírem. Chorei baixinho enquanto lavava cada prato, cada talher, cada taça. 50 anos de casamento, 30 de maternidade, e eu não valia nem um cartão de agradecimento. Lembrei de quando larguei meu emprego de professora para cuidar do Renato bebê. Marcelo tinha sido tão convincente. Para que você vai trabalhar ganhando mixaria? Eu sustento a casa. Seu lugar é aqui, cuidando do nosso filho. E eu acreditei. Dediquei cada minuto da minha vida àquela família. Acordava de madrugada para preparar marmitas, passava camisas até altas horas, cuidava de todos quando ficavam doentes. Quando Renato tinha febre, eu passava noites em claro ao lado dele. Quando Marcelo teve problemas no trabalho, eu o consolava. Quando Dona Neide ficou viúva, fui eu quem a acolheu em nossa casa por meses. E agora? Agora eu era descartável, invisível, desnecessária. No dia seguinte, o café da manhã transcorreu como sempre. Marcelo lendo o jornal, Renato no celular, Júlia reclamando da dieta. Foi quando Renato soltou a bomba. Pessoal, tenho uma surpresa. Comprei passagens para todos passarmos uma semana em Cancún. Praia, sol, resorts 5 estrelas. Por um momento, meu coração se encheu de esperança. Finalmente, umas férias em família. Talvez pudéssemos nos reconectar, conversar, ser uma família de verdade. Ah, mãe, Renato continuou sem nem me olhar. Você vai ficar. Alguém precisa cuidar do Rex e da casa. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Nenhuma pergunta, nenhuma consulta. A decisão estava tomada. Mais uma vez eu seria deixada para trás, como uma mobília velha que precisa ficar guardando a casa. Mas, Renato, tentei argumentar. O Rex pode ficar no hotel para cães. A vizinha pode regar as plantas. Não, mãe. É melhor assim. Você nem gosta muito de praia mesmo. Como ele podia saber do que eu gostava ou não? Quando foi a última vez que alguém me perguntou o que eu queria fazer, onde eu queria ir, o que me faria feliz? Subi as escadas devagar, cada degrau pesando 1 tonelada. Entrei no quarto, fechei a porta e me sentei na cama. Pela primeira vez, em décadas, uma clareza cristalina tomou conta de mim. Eu tinha desperdiçado minha vida servindo pessoas que me tratavam como um eletrodoméstico, útil quando necessário, invisível quando não. Peguei o telefone e disquei o número que conhecia de cor. A voz da minha mãe, Dona Sandra, atendeu no segundo toque. Joana? Que surpresa, filha! Está tudo bem? Mãe! Minha voz falhou. Eu preciso de ajuda. O silêncio do outro lado durou apenas 1 segundo. Minha mãe, aos 92 anos, ainda era a mulher mais lúcida e forte que eu conhecia. Eu sei, minha filha. Eu sempre soube. Está pronta para sair daí? Não precisei explicar. Mais nada. Mães sempre sabem. Vou transferir o dinheiro agora mesmo. É seu por direito. Guardei todos esses anos esperando o dia em que você despertaria. Use com sabedoria. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Em poucos minutos, meu celular apitou com a notificação bancária. O valor me deixou sem fôlego. Dinheiro da venda de um terreno da família, guardado e investido por décadas esperando o momento certo. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam,
Fiz minhas malas. Peguei apenas o essencial: roupas, documentos, algumas fotos antigas, meus óculos de leitura. Deixei para trás os aventais, as panelas, os panos de prato. Deixei para trás 50 anos de servidão voluntária. Saí de casa às 3 da madrugada. O táxi me esperava na esquina. Para onde, senhora? O motorista perguntou. Para o aeroporto. Tenho um voo para Paris às 6. Enquanto o carro deslizava pelas ruas vazias de Campinas, olhei pela janela e sorri. Pela primeira vez, em décadas, eu estava fazendo algo só para mim, algo que ninguém havia autorizado, planejado ou aprovado. Eu estava me escolhendo. E assim começou minha nova vida. Aos 70 anos, eu finalmente nasci. O quarto do hotel em Paris tinha vista para o Sena. Eu ficava horas na varanda, observando os barcos passarem, os casais caminhando de mãos dadas, a vida acontecendo lá embaixo. Pela primeira vez em 50 anos, eu não tinha que preparar café para ninguém. Não tinha que lavar roupa, passar camisa, limpar banheiro. Eu podia simplesmente existir. Meu celular não parava de tocar. Dezenas de ligações do Marcelo, mensagens desesperadas do Renato. No início, eu nem olhava. Depois comecei a ler algumas mensagens por pura curiosidade mórbida. Joana, onde você está? Isso é loucura! Mãe, volta para casa, vamos conversar. Querida, você não está bem. Precisa de ajuda médica. Engraçado como de repente eu tinha nome. De repente eu era querida. De repente eles queriam conversar. Onde estava essa preocupação durante todos esses anos? No terceiro dia em Paris, finalmente atendi uma ligação do Marcelo. Sua voz estava diferente, sem a autoridade costumeira, quase suplicante. Joana, pelo amor de Deus, onde você está? Estamos preocupados. Estou bem, Marcelo. Melhor do que estive em décadas. Você enlouqueceu? Abandonar sua família assim, sem avisar nada? Abandonar. A palavra me fez rir, como se eu pudesse abandonar algo que nunca realmente tive. Marcelo, você sabe qual é minha cor favorita? O quê? Do que você está falando? Minha cor favorita, você sabe qual é? Depois de 50 anos de casamento? O silêncio do outro lado disse tudo. Ele não sabia, nunca soube, nunca perguntou. É azul, Marcelo. Azul como o céu de Paris que estou vendo agora. Azul como o vestido que usei no nosso primeiro encontro. Azul como os olhos do meu pai, que você nunca conheceu porque nunca quis visitar minha família no interior. Joana, para com isso, volta para casa. O Renato está desesperado. A Júlia não sabe cozinhar. A casa está um caos. Claro, a preocupação não era comigo. Era com a bagunça, com a falta de empregada gratuita. Documentos do divórcio chegarão, em breve pelo correio. Sugiro que procure um advogado. Divórcio? Você não pode fazer isso comigo? Eu te sustentei todos esses anos. E eu te servi todos esses anos. Considera as contas quitadas. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de adrenalina, de liberdade. No dia seguinte, postei minha primeira foto em Paris no Instagram. Eu sentada num café, com um croissant e um café au lait, sorrindo. Um sorriso verdadeiro, não aquele forçado que mantive por décadas. A legenda era simples. Nunca é tarde para recomeçar. As mensagens começaram a chegar. Parentes distantes, antigas amigas da escola, vizinhas, todas surpresas, muitas julgando, algumas apoiando. Mas o que mais me surpreendeu foram as mensagens de mulheres desconhecidas. Dona Joana, sua coragem me inspira. Tenho 45 anos e vivo a mesma situação. Você me deu esperança. Minha mãe passou por isso. Queria que ela tivesse tido sua força. Eu não era a única. Quantas de nós vivemos vidas de servidão voluntária, achando que amor era isso? Quantas de nós morremos um pouco a cada dia, sorrindo enquanto servimos cafés, lavamos pratos, passamos camisas,
Júlia foi a próxima a ligar. Sua voz era um misto de raiva e desespero. Dona Joana, a senhora precisa voltar. O Renato está impossível. Ele não sabe nem fazer um ovo. E eu trabalho também. Não posso cuidar de tudo sozinha. Bem-vinda ao meu mundo, Júlia. Só que eu fiz isso por 50 anos. Você está há uma semana. Mas é diferente. A senhora é a mãe dele. E você é a esposa. Ou o amor de vocês também vem com divisão de tarefas por gênero? Ela desligou na minha cara. Pela primeira vez, isso não me incomodou. Em Paris, descobri museus, livrarias, bistrôs. Comprei roupas que eu escolhi, não as que eram apropriadas para uma senhora da minha idade. Cortei o cabelo curto, algo que Marcelo sempre detestou. Fiz amizade com uma brasileira que administrava uma pequena galeria de arte no Marais. Você tem talento, disse Clara, ao ver uns esboços que fiz da cidade. Já pensou em expor? Expor? Eu? A ideia era absurda e maravilhosa ao mesmo tempo. Com 70 anos, me descobrindo artista. 2 semanas depois da minha partida, Renato veio pessoalmente a Paris. Descobri o meu hotel através do cartão de crédito. Quando o vi no lobby, quase não o reconheci. Tinha perdido peso, o rosto estava abatido, os olhos fundos. Mãe, ele disse, e pela primeira vez em anos, havia emoção genuína em sua voz. Precisamos conversar. Sentamos num café próximo. Ele pediu um expresso, eu um chá de camomila. O silêncio entre nós era pesado. Décadas de não ditos flutuando no ar. Por que você fez isso com a gente? Ele finalmente perguntou. Eu? Não fiz nada com vocês, Renato. Eu fiz algo por mim. Mas nós somos sua família. E o que exatamente isso significa? Que devo servir vocês até morrer? Que minha vida não tem valor além de lavar suas roupas e cozinhar suas refeições? Ele abaixou a cabeça. Não é isso. Então o que é? Me diga, filho, o que eu significo para você além de uma empregada não remunerada? As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Fiquei surpresa. Não via Renato chorar desde que era criança. Eu perdi o emprego, ele confessou. Fui demitido na semana passada. Não contei para ninguém ainda. Por quê? Porque eu defini minha vida por esse emprego. Era tudo o que eu era. Diretor de marketing, executivo de sucesso. Sem isso, eu não sei quem sou. A ironia não me escapou. Ele finalmente entendia como eu me sentia. Bem-vindo ao clube, filho. Eu também não sabia quem era, além de mãe e esposa. Levou 70 anos para descobrir. Mas você nos abandonou. Não, Renato. Eu me escolhi. Há uma diferença. Ficamos em silêncio por um tempo. O garçom trouxe mais chá. Uma pomba pousou numa mesa próxima. O papai está mal, ele disse baixinho. Não come direito, não dorme, fica andando pela casa como um fantasma. Ele vai sobreviver. Vocês todos vão. São adultos, não bebês. Podem aprender a cuidar de si mesmos. E se eu disser que sinto sua falta? Que percebi tarde demais o quanto você fez por nós? Olhei nos olhos do meu filho. Havia sinceridade ali, mas também havia cálculo. O dinheiro da minha mãe havia mudado a equação. Sinto muito, Renato. Tarde demais são as palavras mais tristes do mundo. Ele tentou mais algumas táticas. Falou sobre tradição familiar, sobre valores cristãos, sobre o que os outros iriam pensar. Quando viu que nada funcionava, jogou sua última cartada. Se a senhora não voltar, vou postar nas redes sociais que abandonou a família, que é uma mãe desnaturada. Vou acabar com sua reputação. Sorri. Era libertador não ter mais medo de chantagens emocionais. Faça o que achar melhor, filho. Eu vou continuar vivendo minha vida. Levantei, deixei dinheiro para o chá na mesa e saí. Não olhei para trás. Naquela noite liguei para minha mãe.
Contei sobre o encontro com Renato. Você fez bem, Joana. Eles precisam aprender que amor não é posse, não é servidão. Às vezes me sinto culpada, mãe, como se estivesse sendo egoísta. Egoísta? Você deu 50 anos da sua vida para eles. Se cuidar de si mesma agora não é egoísmo, é sobrevivência. A senhora nunca me disse nada durante todos esses anos. Porque você não estava pronta para ouvir. Tive que esperar você despertar sozinha. Foi doloroso assistir, mas necessário. Como a senhora teve tanta paciência? Porque eu passei pelo mesmo com seu pai. Levei 40 anos para me libertar. Não queria que você demorasse tanto quanto eu. A revelação me chocou. Minha mãe, sempre tão forte e independente, também havia sido prisioneira de um casamento sufocante. Por isso a senhora guardou esse dinheiro para mim? Por isso e porque toda mulher precisa de uma rota de fuga. Aprendi isso tarde demais para mim, mas há tempo para você. As semanas se passaram. Aluguei um pequeno apartamento em Montmartre. Comecei a frequentar aulas de pintura. Fiz amigos. Verdadeiros amigos, não apenas conhecidos sociais. Descobri que adorava jazz e vinho tinto, que tinha talento para aquarela, que podia passar horas lendo sem culpa. Os advogados cuidaram do divórcio. Marcelo tentou alegar que tinha direito ao dinheiro da minha mãe, mas a justiça foi clara. Herança não entra em comunhão de bens. Dividi os bens do casamento de forma justa, mas mantive minha nova vida intocada. Criei coragem e abri um blog. Renascendo aos 70. Comecei a escrever sobre minha jornada, sobre as descobertas tardias, sobre a liberdade possível em qualquer idade. Para minha surpresa, o blog viralizou. Milhares de mulheres se identificaram. Recebi convites para palestras, entrevistas, até um convite para escrever um livro. Júlia tentou difamar meu nome nas redes sociais, postando que eu era uma sogra má, uma avó ausente. Os comentários não foram os que ela esperava. Ausente por escolher viver? Que crime horrível! Quer uma empregada? Contrate uma! Sim, dona Joana, inspiração pura! A tentativa de assassinato de reputação se voltou contra ela. As pessoas estavam cansadas de narrativas que culpabilizavam mulheres por escolherem a si mesmas. 6 meses após minha partida, recebi uma ligação inesperada. Era Neide, minha sogra. Joana? Sou eu, Neide. Oi, Neide, como vai? Mal, para ser honesta. A casa está um caos. Marcelo não consegue nem fazer um café decente. Renato e Júlia brigam o tempo todo. Eu queria pedir desculpas. Quase deixei o telefone cair. Desculpa por todos esses anos. Pelas críticas, pelas piadas maldosas. Eu reproduzi com você o que fizeram comigo. É um ciclo, sabe? Mas você quebrou ele. Admiro sua coragem. Obrigada, Neide. Significa muito ouvir isso. Estou pensando em ir para uma casa de repouso. Não aguento mais viver nesse ambiente tóxico. Você acha que fiz a coisa certa? Acho que cada uma de nós precisa encontrar seu próprio caminho para a liberdade. A ligação me deixou pensativa. Quantas de nós perpetuamos ciclos de opressão achando que é normal? Quantas sogras maltratam noras repetindo o que sofreram? Quantas mães sufocam filhas reproduzindo suas próprias prisões? 1 ano se passou desde aquela madrugada em que saí de casa. Paris havia me transformado, mas chegou a hora de voltar ao Brasil. Não por saudade da antiga vida, mas porque tinha assuntos a resolver. Documentos finais do divórcio, venda da casa e, principalmente, queria ver minha mãe pessoalmente. O avião pousou em Viracopos numa tarde quente de novembro. Peguei um táxi direto para São Paulo, para o apartamento que havia alugado no bairro de Higienópolis. Um lugar só meu, decorado com meus quadros, meus livros, minhas escolhas. A primeira visita foi de Júlia. Apareceu sem avisar, como sempre fez. Mas desta vez, algo estava diferente. Ela parecia menor, mais frágil.
Os cabelos estavam desalinhados, as unhas por fazer. Posso entrar? Ela perguntou sem a arrogância habitual. Ofereci chá. Sentamos. Na sala, o silêncio pesado entre nós. Renato e eu nos separamos, ela disse de repente. Sinto muito. Não, você não sente. E tem razão para não. Sentir. Fui horrível com você todos esses anos. A honestidade me surpreendeu. Por que está me contando isso, Júlia? Porque agora eu entendo. Quando você foi embora, a responsabilidade da casa caiu toda sobre mim. Renato esperava que eu fizesse tudo o que você fazia. Trabalhar fora e ainda ser empregada em casa. Quando reclamei, ele disse que estava mimada, que você nunca reclamou. E o que você respondeu? Que você deveria ter reclamado, que nós a exploramos, que eu ajudei a perpetuar essa exploração. Tomamos o chá em silêncio. Era estranho ver Júlia vulnerável, humana. Ele está com outra, ela continuou. Uma menina de 22 anos. Disse que precisa de alguém que o apoie, que entenda o papel de uma esposa. Mais uma vítima. Tentei avisar ela. Disse que estava entrando numa prisão dourada. Ela riu de mim. Disse que eu era uma feminista amargurada. Algumas lições só aprendemos vivendo. Júlia foi embora 1 hora depois. Não viramos amigas, mas houve um entendimento mútuo. Éramos sobreviventes do mesmo sistema. A visita à minha mãe foi emocionante. Dona Sandra, aos 93 anos, ainda morava sozinha num apartamento em Moema. Quando abriu a porta, nos abraçamos como se não nos víssemos há décadas, não há apenas 1 ano. Você está radiante, filha. Graças à senhora, mãe. Seu dinheiro, seu apoio, sua paciência. Não, Joana. Graças a você mesma. O dinheiro foi só o empurrão. A coragem foi toda sua. Passamos a tarde conversando. Ela me contou detalhes sobre seu próprio casamento, que eu nunca soube. Como meu pai a tratava como propriedade, como ela também serviu por décadas até conseguir se libertar após a morte dele. Por que nunca me contou antes? Porque cada mulher precisa descobrir sua própria força no seu próprio tempo. Se eu tivesse te falado antes, você poderia ter achado que era exagero, drama. Precisava viver para entender. E agora? O que faço com essa liberdade toda? Viva, filha, simplesmente viva. Faça tudo o que não pôde fazer. Seja tudo o que não pôde ser. A audiência do divórcio foi surpreendentemente rápida. Marcelo apareceu envelhecido, encurvado. O homem autoritário que conhecia havia sumido. Em seu lugar, um idoso fragilizado que mal conseguia me olhar nos olhos. Ela está destruindo nossa família, ele disse ao juiz. 50 anos de casamento jogados fora. Senhor Oliveira, respondeu a juíza, uma mulher de meia idade com olhar severo. Sua esposa não está destruindo nada. Está exercendo seu direito de escolha. O divórcio será concedido. Na saída do fórum, Marcelo tentou uma última cartada. Joana, ainda dá tempo de voltar atrás. Podemos envelhecer juntos, como sempre planejamos. Marcelo, nós nunca planejamos nada juntos. Você planejava, eu executava. São coisas diferentes. Vou morrer sozinho por sua causa. Não, Marcelo. Você vai viver sozinho por sua escolha. Teve 50 anos para aprender a me valorizar. Optou por não fazer isso. Virei as costas e fui embora. Não havia mais nada a dizer. A transformação da minha vida profissional foi meteórica. O blog virou livro. O livro virou best-seller. Renascendo aos 70, uma história de libertação, ficou meses nas listas dos mais vendidos. Fui convidada para palestras em universidades, congressos sobre envelhecimento, programas de TV. Em uma dessas palestras na USP, uma jovem me fez uma pergunta que me marcou. Dona Joana, você não acha que está incentivando o egoísmo? E os valores familiares? Querida, qual é seu nome?
Mariana, Mariana, me responda uma coisa. Por que cuidar de si mesma é egoísmo, mas exigir que outros cuidem de você não é? O auditório aplaudiu. A garota ficou pensativa. Valores familiares são importantes, continuei. Mas família de verdade se apoia mutuamente, não explora. Família de verdade celebra o crescimento de cada membro, não os aprisiona em papéis fixos. As perguntas continuaram por mais 1 hora. Mulheres de todas as idades queriam saber como encontrar coragem, como lidar com a culpa, como reconstruir a vida após décadas de anulação. Renato tentou se aproximar novamente alguns meses depois. Dessa vez, não havia manipulação em sua abordagem. Ele estava genuinamente quebrado. Mãe, preciso de ajuda. Estou endividado, sem emprego. Júlia levou tudo no divórcio, por favor. Encontramos num café em Pinheiros. Ele estava irreconhecível. O executivo arrogante havia sumido. O que aconteceu, Renato? Descobri que meu sucesso era uma farsa. Só consegui aquele emprego porque o pai tinha contatos. Quando tive que me provar sozinho, falhei. E o que você aprendeu com isso? Que julguei você a vida toda por não trabalhar fora, mas nunca reconheci seu trabalho dentro de casa. Que desprezei sua contribuição achando que só dinheiro tinha valor. É um começo. Você vai me ajudar? Vou, mas com condições. Primeiro, você vai fazer terapia. Segundo, vai aprender a cuidar de si mesmo, cozinhar, limpar, lavar. Terceiro, vai trabalhar em qualquer emprego que conseguir sem vergonha. Quarto, vai tratar todas as mulheres da sua vida com respeito, inclusive a próxima namorada. São muitas exigências. São os requisitos mínimos para ser um ser humano decente. Ele aceitou. Não foi fácil, mas aos poucos, Renato começou a se reconstruir. Arrumou emprego como vendedor numa loja, alugou um apartamento pequeno, aprendeu a cozinhar o básico. A arrogância deu lugar à humildade. Marcelo também tentou me procurar, mas por outros motivos. Estava doente, diabetes descontrolada, pressão alta, princípio de depressão. Os médicos diziam que precisava mudar o estilo de vida drasticamente. Não sei me cuidar, Joana. Nunca precisei aprender. Agora precisa. Há enfermeiras particulares, cuidadoras profissionais. Mas elas não são você. Exato. Elas são profissionais pagas para fazer um trabalho. Eu era uma esposa explorada. Há uma diferença fundamental. A frieza nas minhas palavras o machucou, mas era necessária. Qualquer brecha de compaixão seria interpretada como possibilidade de retorno. Criei um podcast sobre reinvenção após os 50. Entrevistava mulheres que, como eu, haviam encontrado coragem para recomeçar. Histórias incríveis de libertação, superação, renascimento. O alcance foi além do Brasil. Recebi mensagens de portuguesas, angolanas, moçambicanas. Uma dessas entrevistas me marcou profundamente. Dona Aparecida, 85 anos, havia saído de um casamento abusivo aos 80. Achei que era tarde demais, ela disse no microfone. Mas descobri que enquanto há vida, há possibilidade de mudança. O que te deu forças? Sua história, Joana, li seu livro e pensei. Se ela conseguiu aos 70, eu consigo aos 80. Lágrimas rolaram pelo meu rosto. Minha história estava salvando outras mulheres. O lançamento da versão internacional do livro foi em Lisboa. Durante a sessão de autógrafos, uma senhora elegante se aproximou. Joana, você não me conhece. Sou Lúcia, ex-mulher do Pedro, amigo do seu ex-marido. Li seu livro e tomei coragem para me divorciar. Tinha 72 anos e achava que devia aguentar até o fim. Você me mostrou que o fim pode ser um novo começo. Nos abraçamos como velhas amigas. A corrente de libertação se espalhava. Minha mãe acompanhava tudo com orgulho. Nas nossas conversas semanais, sempre tinha uma palavra de apoio.
Você se tornou a mulher que sempre soube que poderia ser. Demorei 70 anos, mãe. Não importa. Quando chegamos, importa que chegamos. 2 anos haviam se passado desde minha fuga libertadora. O apartamento em Higienópolis já não comportava mais meus sonhos. Com o sucesso do livro e do podcast, acumulei recursos suficientes para realizar um projeto antigo: abrir um café literário, um espaço onde mulheres pudessem se encontrar, ler, conversar, sonhar. Café Renascer ficava numa esquina arborizada da Vila Madalena. Decorei pessoalmente cada canto. Estantes repletas de livros, poltronas confortáveis, mesas de madeira antiga, quadros de artistas locais, incluindo algumas das minhas aquarelas de Paris. Na parede principal, uma frase em letras douradas: "Nunca é tarde para florescer". A inauguração foi emocionante. Vieram amigas novas e antigas, leitoras do blog, mulheres que conheci nas palestras. Minha mãe, agora com 95 anos, fez questão de comparecer. "Estou tão orgulhosa de você, filha", ela sussurrou, apertando minha mão. "Foi a senhora quem plantou essa semente, mãe?" "Eu apenas guardei a terra. Você escolheu germinar." Renato apareceu no final da festa, tímido, segurando um vaso de orquídeas. "Posso entrar?" "Claro, filho, seja bem-vindo." Ele havia mudado visivelmente. O olhar arrogante dera lugar a uma expressão mais suave. Trabalhava agora como gerente numa livraria do centro, morava sozinho, cuidava de si mesmo. "Trouxe isso para você", ele disse, entregando as flores. "Lembrei que são suas favoritas." Era verdade. Orquídeas lilás, as mesmas que eu cultivava no quintal da antiga casa. Fiquei surpresa que ele lembrasse. "Obrigada, Renato. Como você está?" "Melhor. A terapia está ajudando. Comecei a entender muita coisa sobre mim mesmo, sobre nós." "Que bom." "Mãe, eu queria te pedir perdão. Não só pelo presente, esquecido, ou pelas palavras cruéis. Por uma vida inteira de indiferença." As lágrimas brotaram em seus olhos. Eram lágrimas verdadeiras, não manipulação. "Eu te perdoo, filho, mas perdão não significa esquecer, nem voltar ao que era antes." "Eu sei, não espero isso. Só quero uma chance de construir algo novo, uma relação de verdade, se você permitir." Olhei para meu filho. Aos 32 anos, ele finalmente estava se tornando adulto. "Podemos tentar. Devagar, sem expectativas." O café se tornou um sucesso. Organizávamos clubes de leitura, saraus, palestras sobre empoderamento feminino. Mulheres de todas as idades vinham compartilhar histórias, buscar apoio, encontrar inspiração. Criei um programa de mentoria para mulheres que queriam recomeçar após os 50. Uma tarde, enquanto preparava o financeiro do mês, a sineta da porta tocou. Ergui os olhos e quase deixei a xícara cair. Era Marcelo. Ele estava irreconhecível, magro demais, cabelos completamente brancos, apoiado numa bengala. Por um momento senti pena, mas apenas por um momento. "O que você quer aqui, Marcelo?" "Precisava te ver, estou morrendo, Joana." A frase ficou suspensa no ar. Ele se sentou sem ser convidado, o corpo frágil afundando na poltrona. "Câncer no pâncreas. Estágio avançado. 3 meses no máximo." "Sinto muito." "Eu também. Sinto muito por tudo, Joana. Desperdicei minha vida tentando controlar a sua. Agora que estou no fim, vejo o quanto fui idiota." "Por que está me dizendo isso?" "Porque preciso. Não estou pedindo nada, não vim buscar cuidados. Só precisava dizer que você estava certa. Sobre tudo." Ficamos em silêncio. O relógio na parede marcava 4h30. Lá fora, a vida continuava. "Seu café é lindo", ele disse, olhando ao redor. "Você criou algo especial aqui?" "Obrigada." "Sempre. Soube que você era especial, mas preferi te diminuir a te celebrar. Tinha medo que você descobrisse que não precisava de mim."
E não precisava mesmo. Eu sei. A ironia é que eu precisava de você muito mais do que imaginava. Marcelo morreu 2 meses depois. Fui ao enterro, não por ele, mas por encerramento. Renato estava lá, desolado. Abracei meu filho, ofereci conforto. A morte tem o poder de colocar tudo em perspectiva. Júlia também compareceu. Estava diferente, mais segura e independente. Havia aberto um pequeno negócio de decoração. Estava namorando um homem que a respeitava. Como você está? Perguntei. Viva, ela respondeu com um sorriso. Finalmente viva. O tempo passou. O café prosperou. Abri uma filial em Pinheiros e outra no Rio. Meu segundo livro, Cartas para Mulheres que Querem Renascer, se tornou outro best-seller. Viajei pelo Brasil dando palestras, conheci histórias incríveis de superação. Em cada cidade, mulheres me procuravam. Dona Joana, tenho 45 anos e meu marido, tenho 60 e meus filhos acham que... Acabei de fazer 70 e quero recomeçar. As histórias se repetiam com variações. A opressão disfarçada de amor, o serviço disfarçado de dever, a anulação disfarçada de família. Renato se aproximou, gradualmente. Almoçávamos juntos uma vez por semana. Conversávamos sobre literatura. Ele havia desenvolvido gosto por leitura. Falávamos sobre a vida, sobre erros e aprendizados. Estou namorando alguém, ele me contou numa dessas tardes. Que bom, como ela é? Diferente, independente. Tem sua própria carreira, suas opiniões. Não precisa de mim e escolhe estar comigo. Parece especial. É. Ela me ensina todo dia sobre igualdade, respeito, coisas que eu deveria ter aprendido com você. Está aprendendo agora. É o que importa. Conheci Ana, a namorada dele, num jantar informal. Médica, 35 anos, feminista assumida. Gostei dela imediatamente. Sua história me inspira, Dona Joana, ela disse. Mostrou para uma geração inteira que nunca é tarde para se libertar. E você está ajudando a criar uma geração que não precisará esperar tanto. Minha mãe completou 97 anos. Fizemos uma festa íntima no café. Ela estava lúcida, feliz, orgulhosa da corrente de libertação que ajudou a criar. Sabe qual o meu maior orgulho? Ela me perguntou. Qual, mãe? Ver você realizando todos os sonhos que eu não pude realizar. Vivendo todas as vidas que eu não pude viver. 6 meses depois ela se foi, dormindo em paz. No testamento deixou uma surpresa. Havia mais dinheiro guardado, destinado a criar uma fundação de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. Fundação Renascer nasceu da união do seu legado com o meu. Oferecíamos apoio jurídico, psicológico e financeiro para mulheres que queriam sair de relacionamentos abusivos. Em 2 anos, ajudamos centenas de mulheres a reconstruírem suas vidas. Aos 75 anos, me vi numa posição que nunca imaginei. Referência, inspiração, agente de mudança. O silêncio que me sufocou por décadas se transformou em voz para milhares. Numa manhã de primavera, sentada na varanda do café, vi um casal jovem passar. Ele carregava um bebê no canguru, ela empurrava o carrinho, conversavam animadamente, rindo, parceiros de verdade, não senhor e serva. Talvez as coisas estivessem mudando. Talvez minha história, e de tantas outras, estivesse ajudando a quebrar ciclos. Talvez as próximas gerações não precisassem esperar até os 70 para descobrir. Seu valor, meu celular vibrou. Era uma mensagem de uma leitora. Dona Joana, acabei de sair de casa aos 52 anos. Assustada, mas livre. Obrigada por mostrar o caminho. Sorri, respondi. O caminho sempre esteve aí. Você apenas precisava de coragem para trilhá-lo. Parabéns pela sua libertação. A primavera te espera. Guardei o telefone e voltei a observar o movimento da rua.
A vida continuava, cíclica e surpreendente. Mulheres passavam apressadas para o trabalho, mães levavam filhos à escola, estudantes riam nas mesas do café. Eu havia perdido 50 anos sendo quem outros queriam que eu fosse, mas os últimos 5 tinham valido por uma vida inteira. Não era sobre vingança ou abandono. Era sobre escolha. Sobre o direito fundamental de existir plenamente, sem pedir desculpas. Levantei para abrir o café. Mais um dia de histórias, de encontros, de renascimentos. Na porta parei por um momento e olhei para o céu. Azul límpido, sem nuvens. Minha cor favorita. Obrigada, mãe, sussurrei, por me ensinar que sempre há tempo para florescer. Girei a placa para aberto e entrei. Lá dentro, o aroma de café fresco se misturava com o perfume dos livros. Mulheres começavam a chegar para o clube de leitura matinal. Histórias seriam compartilhadas, lágrimas seriam derramadas, risos ecoariam. E eu estaria ali, não mais em silêncio, mas como testemunha e guardiã de todas essas vozes que, como a minha, recusavam-se a calar. Vida finalmente havia começado. End of story.